Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês aí que estão assistindo este vídeo, vocês que são inscritos no meu canal, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que o Senhor possa derramar grandes bênçãos sobre a vida de vocês e a vida também dos seus familiares. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler uma passagem na Bíblia que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 24 em diante. Vai dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, aqui está o segredo da vitória, está o segredo da conquista, está o segredo de um homem, de uma mulher vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvir a palavra de Deus e as praticar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente fala em praticar a palavra de Deus, eu posso até mesmo dizer que alguém diz que não tem homem que consegue praticar a palavra de Deus. Quando falo em praticar, eu vejo a pessoa entender que existe um Deus nos céus e que nós somos seus filhos e nós precisamos dele. Como diz lá em João, capítulo de número 15, versículo 5. Jesus falou para os seus discípulos, louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 15, versículo de número 5. Louvado seja Deus. Olha o que é que Jesus falou para os seus apóstolos. Ele vai dizer: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então aqui Jesus está dizendo que os seus discípulos precisavam estar enxertados na videira, precisavam estar em Cristo, porque ele diz que sem mim nada podereis fazer. É a mesma coisa de todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele ensina também, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando a pessoa está em Cristo, quando a pessoa está na videira, quando a pessoa escuta as palavras do Senhor e as pratica, é uma pessoa vitoriosa, é uma pessoa abençoada. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem prazer em meditar na palavra do Senhor, em guardar a palavra de Deus. Olha o que é que diz no Salmo 119, versículo 11. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus no coração do homem faz com que o homem venha entender que precisa estar agradando ao seu Deus, ao seu Criador. E a palavra de Deus, ela é muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Olha o que é que fala em Salmo 119, versículo 105. Ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Então a gente sabe aonde pisa, a gente sabe aonde a gente vai estar. Como diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele vai dizer, pessoas que agem dessa forma, será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, aonde sua folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Então Jesus estava ensinando aqui, todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ele vai dizer que desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Jesus fala também em Mateus capítulo de número 16, versículo 18 em diante. Mateus capítulo 16, versículo 18 em diante. Ele vai dizer para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, e sobre esta pedra é o próprio Senhor Jesus. Lá nas cartas de Pedro, ele vai falar que essa pedra é a principal pedra da esquina. Então nós somos como pedras vivas. Sois edificado casa espiritual, como disse o apóstolo Pedro. Então nós somos alicerçados sobre a rocha que é Cristo. Então nós temos o quê? Que escutar as palavras do Senhor e as praticar. Nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Nós temos que meditar nela de dia e de noite. Para isso precisamos estar enxertados na videira, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Esta é a palavra que o Senhor tem reservado para passar para você. Que você possa entender que praticar a palavra de Deus é entender que nós somos carentes de Deus, precisamos de Deus e Ele é que nos sustenta. Quer ter uma vida vitoriosa? Escute a palavra de Deus e as pratica. A tua casa será edificada sobre a rocha. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.